Olá, tudo bem? Eu sou a professora Geisa e na aula de hoje nós vamos falar sobre os órgãos reprodutores masculinos e femininos. Vamos lá? Vamos começar com o sistema genital feminino. Resumidamente, o sistema genital feminino é composto de duas partes, uma genitália externa e uma interna. A genitália externa é chamada também de pudendo feminino ou de vulva. Ele é composto pelos grandes lábios, os pequenos lábios, a vagina, que é a entrada do canal vaginal, pela entrada, pelo canal vaginal é quem vai sair a menstruação e é por ele que ocorre a penetração no ato sexual. Um outro canal que tem aqui a abertura de um outro canal é o meato urinário, que é por onde sai a urina. Há também um outro órgão chamado clitóris, que é responsável, está relacionado pelo prazer sexual feminino. Então, essa é o sistema genital feminino externamente. Por dentro, na região do abdômen, as seguintes estruturas. Tem o canal vaginal, a vagina. Aqui, toda essa estrutura é o útero, tá bom? Toda essa estrutura aqui é o útero. Aqui é o colo do útero, o comecinho aqui, o colo do útero. Essa membrana que reveste o útero internamente é chamado de endométrio. As mulheres têm também 2 ovários, direito e esquerdo. Dos ovários é onde ocorre a produção de óvulos e de hormônios que vão atuar no ciclo menstrual e no desenvolvimento da mulher. Esse ovário ele está cheio de folículos que estão suscetíveis a se tornar óvulos durante cada ciclo. E tem também as tubas uterinas, ou também chamadas de trombas de Falópio. Enfim, esses são os órgãos que compõem o sistema genital feminino. Como que ocorre o ciclo menstrual? Vamos falar um pouquinho a respeito disso? É um tema que muita gente ainda não tem muito conhecimento a respeito, então vamos falar sobre. Então, o ciclo menstrual ele é regulado por 4 hormônios. 2 deles produzidos pela hipófise, já falamos na aula passada, que é uma glândula que está dentro do crânio. A hipófise ela vai produzir um hormônio chamado FSH e um hormônio chamado LH. Tanto no homem quanto na mulher, a hipófise produz esses 2 hormônios. E mais na mulher, especificamente, além desses 2 hormônios, atuam também hormônios produzidos no ovário, que são o estrógeno, também chamado de estrogênio, e a progesterona. Beleza. Esses 4 hormônios interagindo fazem com que ocorra um ciclo menstrual e as mudanças que ocorrem também na mulher durante a puberdade. Beleza? Vamos lá. À medida que eles vão variando, vai se desenvolvendo um ciclo menstrual, que ocorre em 3 etapas: uma fase folicular, a ovulação e a fase lútea. Nas mulheres, o ciclo menstrual dura em torno de 28 dias. Pode ser mais do que isso ou menos. Então, o ciclo menstrual pode durar entre 28 dias. Vamos entender o ciclo menstrual, então, cada etapa, considerando um ciclo de 28 dias. O primeiro dia do ciclo é o primeiro dia de uma menstruação. Então, o primeiro dia da menstruação é o fim do ciclo anterior e o início do próximo ciclo. Beleza? Nesse primeiro dia começa a fase folicular, que é
que vai do primeiro dia até o 14º dia aproximadamente. No início do ciclo, os níveis do hormônio FSH, eles aumentam. Então, vocês conseguem observar aqui em cima esse gráfico, mostrando que essa linhazinha em azul está aumentando. Do primeiro aqui, ó, é o primeiro dia, aqui o 14º e aqui o 28º dia, beleza. Do primeiro ao 14º dias, esse hormônio FSH vai aumentando aos poucos, ok? À medida que ele vai aumentando, começa no ovário o crescimento folicular. Então, olha aqui, eu tenho um folículo que começa a crescer e à medida que ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo o óvulo, ok? Então, essa fase é chamada de fase folicular, que ela é representada aí pelo aumento da concentração de FSH, desse hormônio, e vai desenvolvendo aí os óvulos. À medida que esse desenvolvimento do folículo vai crescendo, ele vai estimulando a produção de estrogênio lá no ovário. Esse folículo vai crescendo e começa o estrogênio, ó, representado aqui por essa linhazinha aqui azul aqui embaixo, dessa terceira imagem, ele começa a aumentar o estrogênio. E enquanto ele vai aumentando a sua concentração, olha o que acontece com o endométrio lá no útero, aquela parede que envolve o útero. Enfim, o endométrio, ele começa a ficar mais espesso. Ó, tá vendo que ele vai aumentando de tamanho? Ele começa a ficar mais espesso devido ao aumento da produção do estrogênio, beleza? Chegando próximo ao 14º dia, de repente, o hormônio lá produzido pela hipófise, lá em cima, ó, representado aqui em cima pela linha azul, vermelha, que estava ali regular, não tinha muito, de repente ele tem um pico, ele aumenta de repente, próximo do 14º dia. Esse aumento desse LH faz com que o óvulo seja liberado aproximadamente ali do 14º dia. Inicia agora a segunda fase do ciclo menstrual, que é a ovulação. O óvulo é liberado, sai do ovário e vai para a tuba uterina. Lembra que o estrogênio fez com que o endométrio começasse a se desenvolver, ficar mais espesso? Então, nessa etapa do momento da ovulação, o endométrio vai começar também a ficar ainda mais espesso. Por quê? Aquele folículo que liberou o óvulo, ele vai formar o que nós chamamos de corpo lúteo. O corpo lúteo, ele faz com que ele segrega, ele produz a progesterona. Tá vendo aqui embaixo, no segundo gráfico, a progesterona é representada pela linha vermelha, olha, ele estava lá embaixo, mas a partir da ovulação ele começa a crescer, aumentar. E à medida que ele aumenta, o estrogênio vai diminuindo. Esse estrogênio diminuindo, a progesterona aumentando, ele está ali preparando para a fecundação. O endométrio está ali grande, bem espesso, cheio de vasos sanguíneos, bem ramificado de vasos sanguíneos, esperando com que haja a fecundação. Não havendo a fecundação do óvulo, que o óvulo vai ficar ali aguardando, o período da ovulação dura ali 24 horas aproximadamente, pode durar um pouquinho mais.
Não havendo a fecundação, inicia um novo processo, que é a fase lútea, que é quando o óvulo não foi fecundado, ele vai degenerar, e esse aumento na fase lútea aí, o corpo lúteo, depois que ele degenera, porque, enfim, ele já liberou o óvulo, já produziu progesterona, quando ele se degenera, ele para de produzir a progesterona. A progesterona, então, lá pelo 26º, começa a cair, 26º dia, começa a cair. Se a progesterona caiu esse nível de progesterona, porque, enfim, o corpo lúteo não está mais produzindo, ele se degenerou. Esse endométrio que estava espesso, cheio de sangue, ele vai descamar. E no que ele descama, ele provoca uma hemorragia, que é a chamada menstruação. E assim se encerra o ciclo menstrual. Começando essa descamação, no 28º dia desse ciclo, inicia o próximo ciclo. E esse processo começa todo de novo, todo este processo. Enfim, e aí inicia um novo ciclo. Mas, se houver a fecundação, olha aqui, quando o óvulo é liberado, ele vai para a tuba uterina e aguarda a chegada do espermatozoide. O espermatozoide que entrou pelo canal vaginal, passou pelo útero, chegou na tuba uterina, ele vai fecundar o óvulo. Houve a fecundação, à medida que o óvulo vai saindo da tuba uterina, se dirigindo aqui para o útero, ele vai duplicando. Ele era uma célula, se transforma em 2, se transforma em 4, que se transforma em 8, e à medida que ele vai saindo, vai se dirigindo para o útero, ele vai tendo esse processo de duplicação, divisão, ok? Então, quando ele chega aqui na tuba, lá no útero, lembra que na fase lútea o endométrio ficou mais espesso? É porque ele estava esperando a chegada do óvulo fecundado. Se o óvulo fecundado chegar, ele vai se instalar no útero, nessa parede que está bem espessa. Esse processo é chamado de nidação, tá bom? E aí, a partir daí, você tem o desenvolvimento do embrião. Beleza? É isso. Já para o sistema genital masculino, ele é um pouquinho mais simples, para você entender, não tem tantos processos. O sistema genital masculino, ele também é formado por uma parte que é interna e outra externa. Externamente, o sistema é formado pelo escroto e o pênis. Internamente, nós temos as seguintes estruturas. Tem o testículo, que fica dentro do escroto, e acima do testículo está o epidídimo. No testículo é produzido a testosterona e os espermatozoides, ok? O espermatozoide, uma vez produzido, ele vai para o epidídimo, e do epidídimo, se houver estimulação sexual e essa estimulação continuar, ocorre a ejaculação. A ejaculação é o momento em que os espermatozoides saem do epidídimo, passam lá pelo canal deferente, enfim, e vai sair dessa região, que depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito, beleza? Então, espermatozoides são produzidos no testículo, armazenados no epidídimo. Se não houver ejaculação, depois de um período, esses espermatozoides acabam degenerando. Mas, se houver estimulação, ocorre a ejaculação, que é essa saída
a liberação desses espermatozoides, ok? Internamente, tem também, faz parte também do sistema genital masculino, a próstata, a vesícula, os canais deferentes que ligam o epidídimo até passando aqui pela próstata, pela vesícula seminal, etc. Tem a uretra, ok? E aí vamos entender como ocorre a produção de cada um. Então, lembra que eu falei que os hormônios produzidos pela hipófise, que ficam lá na cabeça, o LH, no homem, ele é responsável esse hormônio é responsável por mandar informações e estimular o testículo para que ele produza a testosterona. Já o outro hormônio, que é o FSH, também produzido pela hipófise, ele é responsável pela espermatogênese, ou seja, processo de produção de espermatozoide. Então, ele comanda ali para que ocorra a produção dos espermatozoides lá pelo testículo, ok? Beleza. Uma coisa importante da gente falar, por que é necessário que o testículo fique na área externa do corpo, ou seja, externa do abdômen, perdão. Essa localização do escroto fora do abdômen, que todos os outros órgãos estão dentro do abdômen. O escroto ele fica do lado de fora, porque os espermatozoides eles precisam ficar a uma temperatura de cerca de 2 graus Celsius. Se ele ficasse dentro do abdômen, como dentro do corpo, digamos assim, no abdômen, a temperatura é maior, os espermatozoides não sobreviveriam. Então, ele tem que ficar mais externamente. Ok. É interessante também saber que, justamente para regular essa temperatura, para que os espermatozoides continuem sempre com essa temperatura de cerca de 2 graus Celsius, a musculatura do escroto tem essa capacidade de relaxar e de se contrair, porque à medida se tiver muito quente, o dia estiver muito quente, ele vai relaxar, mantendo o testículo afastado do abdômen, mais afastado do abdômen, para que a temperatura não suba. E em dias mais frios, ele contrai e o escroto contrai e mantém o testículo mais próximo do abdômen para manter ele mais aquecido. Ok. Já falamos, então, que no testículo é produzido os espermatozoides, que são armazenados no epidídimo. Durante a ejaculação, os espermatozoides saem do epidídimo, atravessam aqui, ó, o canal deferente e chega ao canal que vai realizar a ejaculação. Nesse canal, os espermatozoides vão receber da vesícula seminal e da próstata substâncias, secreções que vão formar junto com os espermatozoides o sêmen. Então, os espermatozoides mais essa secreção formam sêmen ou esperma. O esperma ele vai passar pela uretra e vai sair na extremidade do pênis. Uma vez ereto, o pênis é introduzido no canal vaginal e ali é liberado o esperma para que haja a fecundação. Numa só ejaculação, durante um ato sexual, cerca de 300 milhões de espermatozoides são liberados em uma apenas ejaculação. Porém, apenas 200 espermatozoides, mais ou menos, conseguem chegar
as tubas uterinas, que é ali o destino final. E apenas um desses 200 aproximadamente que chega, apenas um vai fecundar o óvulo, ok? Então, esse é o processo, esses são os sistemas, esse é o sistema genital masculino, como ocorre a produção de espermatozoides e como ocorre a ejaculação e todos os hormônios que estão envolvidos nesse processo. Havendo fecundação, vai então gerar a gestação e o nascimento de um novo ser, que é o tema do próximo vídeo da nossa próxima aula. Então, na próxima aula, a gente conclui essa etapa falando sobre a gestação e o nascimento. Eu espero que vocês tenham entendido. Por hoje é só. Tchau!